O ensino-aprendizagem, por meio da pedagogia de projetos, busca estimular um processo de ensino significativo para os estudantes, objetivando transformar o aluno como o protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, estimulando o pensamento crítico, buscando engajar os estudantes e favorecer o desenvolvimento de habilidades, a fim de contribuir para formar indivíduos autônomos e socialmente ativos. Dentro da pedagogia de projetos, é possível aprender de forma ativa, tomando decisões, discutindo problemas, trazendo uma nova perspectiva e atuando de maneira mais democrática, respeitando as múltiplas opiniões existentes no grupo e contando que cada um tem seu papel para o desenvolvimento adequado do projeto. Dentro desse contexto, desenvolvemos uma proposta para a pedagogia de projeto na competência de Química para o ensino médio, no qual intitulamos como tema integrador o projeto Aprendiz de Viajante. Somos discentes do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Amazonas. Esse projeto foi desenvolvido no escopo da disciplina Temas Atuais no Ensino de Química, versão remota 2021. Temos como tutora a professora doutora Cidilene Farias e as discentes responsáveis pela elaboração do projeto são as discentes Tayane Bastos e Ana Mara Oliveira, que é quem vos fala. O projeto A Aprendiz de Viajante tem como tema a molécula antiga do universo. O projeto tem como foco os alunos do primeiro ano do ensino médio regular. O conteúdo de ensino central do projeto é átomos e moléculas. E no decorrer do desenvolvimento serão abordados os conteúdos relacionados ao estudo do átomo e suas partículas, principais características de átomos e moléculas e a definição de elemento químico. O tempo necessário para a execução do projeto foi estimado em 7 aulas e pode ser trabalhado de forma interdisciplinar, com as disciplinas de arte, física e matemática. No âmbito das competências específicas de ciências da natureza e suas tecnologias para o ensino médio, conforme a Base Nacional Comum Curricular, pretende-se desenvolver nos estudantes, com esse projeto, as competências 2, 7 e 9 da BNCC, bem como as habilidades específicas a serem desenvolvidas na área de química, aqui relacionadas. Dessa, por exemplo, eu destaco a habilidade EM13, CNT 201, que trata de desenvolver nos estudantes a capacidade de analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida na Terra e do universo, com as teorias científicas aceitas atualmente. Como produto final, trabalharemos uma atividade de experimentação, que intitulamos Big Bang. A aprendizagem de química pelos alunos de ensino médio implica que eles compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada, e assim possam julgar com fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola, e tomar decisões com autonomia enquanto indivíduos e cidadãos. Pensando nisso, os objetivos de aprendizagem do projeto é proporcionar aos estudantes a capacidade de representar e interpretar modelos de átomos e moléculas, bem como reconhecer a evolução do modelo atômico ao longo da história. No início do projeto, Aprendiz de Viajante, pedimos que o professor leia o tema integrador e explore com os alunos se eles possuem conhecimento sobre a química do universo, solicitando alguns conceitos sobre essa imagem que estamos apresentando. E que aguarde os estudantes fazerem as suas considerações e as suas observações. E após os estudantes olharem e observarem, concluírem algo, o professor pode fazer as seguintes perguntas para reflexão.
Você já parou para pensar no que é constituído o universo? Como a composição química do universo pode influenciar na formação de estrelas? Alguns planetas do sistema solar têm características completamente diferentes uns dos outros, como Júpiter e Marte, por exemplo. O que você acha que pode causar essa diferença? Então, o professor aguarda, né, o, o, o pensamento do estudante a respeito dessas questões e dá seguimento à aula. Como contextualização do tema proposto, que é a molécula antiga do universo, inicie essa conversa com os alunos fazendo uma breve explanação sobre a origem e a composição química do universo, contando a historinha que o universo começou entre 13 e 14 bilhões de anos atrás, a partir de uma explosão cósmica. E, segundo essa teoria, toda a matéria e energia estavam concentradas em um único ponto de densidade inconcebível e sofreu uma violenta explosão, dando origem a tudo que existe hoje, no espaço e no tempo. A partir desse evento, o universo expandiu-se e dividiu-se para formar as galáxias e as estrelas e o sistema solar. Tudo que existe hoje teve que ser criado a partir de partículas fundamentais, muito pequenas e menores do que tudo que conhecemos. Como essas partículas foram geradas ainda é uma pergunta sem resposta. Quark, gluon, elétron e fóton estão entre as primeiras partículas fundamentais formadas no Big Bang. E da combinação de partículas de quarks, ainda nos primeiros segundos de vida do universo, foram formados os prótons e nêutrons. E no início haviam aproximadamente 3 átomos de hidrogênio para cada átomo de hélio. O núcleo de um átomo é formado por duas partículas, prótons e nêutrons. E o que define qual é o elemento da tabela periódica é o número de prótons. Portanto, um átomo com um próton é hidrogênio e um átomo com 2 é o hélio, e assim por diante. E dessa combinação desses 2 átomos, eis que surge a primeira molécula, a molécula conhecida como hidreto de hélio, que podemos observar nesse vídeo. E para maiores curiosidades, tem um link aqui no vídeo que os alunos podem acessar para entender um pouco mais sobre essa molécula antiga. Problematizando o projeto, ainda nessa aula, leia o título dessa matéria que foi divulgada no site globo.com, Ciência e Saúde, e converse com os alunos sobre as descobertas a respeito das primeiras partículas e do grande feito da comunidade científica ao criar o maior acelerador de partículas do mundo, com o intuito de recriar o Big Bang. E esse momento do projeto, inclusive, abre um leque de possibilidades de se trabalhar interdisciplinaridade com a física, uma vez que a teoria do Big Bang é uma tentativa da física de explicar as origens do universo. O LHC, que significa Grande Colisor de Hadrons, é o maior acelerador de partículas do mundo, com 27 quilômetros de circunferência. Ele pertence ao Centro Europeu de Pesquisas Nucleares e está instalado na fronteira franco-suíça. Explica aos alunos que no interior do LHC as partículas são aceleradas em até 99,9% da velocidade da luz. E esses experimentos ajudam a responder questões sobre a criação do universo, a natureza da matéria, os fenômenos exóticos observados no espaço. E para esclarecimentos e curiosidades, os alunos podem ler a respeito, acessando o link aqui da matéria que está disponível no slide. Como questão disparadora, né, após essa apresentação inicial, essa discussão inicial sobre o universo, pergunte aos alunos, afinal, do que é feito o universo? Leia essa questão com os alunos e observe a fala deles, tentando, claro, ajudar nas principais dúvidas que possam vir a ocorrer. E nisso, já
tem a possibilidade de abrir um caminho para as atividades que virão a seguir no Mão na Massa. Aqui também tem um link do canal Tech sobre o universo que os alunos podem acessar e conhecer um pouco mais e tirar algumas curiosidades e até enriquecer o conhecimento a respeito. Essa é a visão geral do projeto, né? Como o tema integrador que nós pensamos, ele surgiu como referência ao cientista pesquisador, aquele cientista que realiza pesquisa para compreender de forma clara e exata algum fato pertencente à dimensão física, matemática, química ou social do ambiente ou objeto estudado. A etapa 1 do projeto, que intitulamos Transformações, busca a compreensão e identificação dos modelos que descrevem a estrutura da matéria, a constituição do átomo e a composição de moléculas simples e reconhecer a evolução ao longo da história. Na etapa 2, denominada cotidiano, o objetivo é provocar no aluno a relação que existe entre o universo e a matéria, buscando o reconhecimento da teoria científica no cotidiano dos alunos. A etapa 3, evidência, visa estimular os alunos, através de criações e pesquisas, a reconhecer o processo evolutivo do universo e as mudanças que ocorreram. Como produto final, intitulado Big Bang, será feita uma experimentação como um meio pedagógico para favorecer a exploração conceitual. Aqui nós disponibilizamos um cronograma no qual nós apresentamos as etapas do projeto, como eu falei no início, estipulamos que será executado em 7 aulas, e todas as etapas, a apresentação do projeto, as etapas 1, 2 e 3, o produto final e a autoavaliação. O Mão na Massa. O Mão na Massa nós teremos, como eu falei no início, 3 etapas. Na etapa 1, intitulada Transformação, ela foi programada para ser executada em 2 aulas, onde a primeira aula, a primeira atividade, o professor pode iniciar a aula sugerindo aos estudantes que consultem em uma tabela periódica os elementos químicos que formam as substâncias presentes no cotidiano deles, como, por exemplo, o ferro, que forma diversos materiais sólidos, como as panelas, os portões, etc. O hidrogênio e o oxigênio, que se combinam para formar a molécula de água, o carbono e o oxigênio, que se combinam para formar o gás carbônico, essencial para a fotossíntese das plantas, e vários que eles podem identificar olhando a tabela periódica. O professor pode fazer uma representação das fórmulas químicas dessas moléculas e no quadro para auxiliar os estudantes nessa etapa, bem como reforçar, lembrando sempre de reforçar a informação sobre os átomos e moléculas. Após a identificação das substâncias pelos alunos, o professor pode fazer uma breve explicação sobre a representação das moléculas por modelos. Pode também fazer desenhos no quadro usando diferentes cores ou pode construir modelos tridimensionais de bola e bastão, nos quais os átomos podem ser representados por esferas de massa modelar e as ligações químicas por palitos de madeira, por exemplo. E, por fim, solicitar que os alunos utilizem simuladores online, que permitem criar moléculas com base em tipos e quantidades diferentes de átomos. E nessa etapa da aula, o professor pode apresentar aos alunos alguns simuladores que estão disponíveis, inclusive em link de YouTube. Uma vez que a maioria dos estudantes já tem familiaridade com o YouTube nessa etapa do ensino, e se houver internet disponível também na escola, né? Será de grande ajuda nessa etapa do descobrimento de alguns alunos sobre simuladores online. Continuando a primeira etapa, na atividade 2, em próxima aula, o professor pode conversar com os alunos sobre os conceitos discutidos na aula anterior, fazer uma breve explicação sobre a etimologia da palavra átomo, levando ao entendimento do conceito, né, de que átomo significa indivisível, por exemplo. E para ilustrar a impossibilidade de divisão de um átomo, o professor pode fazer uma breve experimentação,
cortar um pedaço de papel até atingir um pedaço bem pequeno, que não seja mais possível partir com os dedos. Esse pedaço indivisível representaria o átomo, desconsiderando, claro, a proporção de tamanho. O professor pode mencionar o pensamento dos filósofos gregos, Demócrito e Leucipo, sobre a matéria, que eram partículas indivisíveis, por exemplo. Essas partículas foram denominadas átomos e que, por conta do tamanho dos átomos, esses foram representados por modelos. E ao final da aula, peço aos estudantes que se organizem em grupos e pesquisem em casa sobre os modelos atômicos que existem. O professor pode sortear para cada grupo um modelo atômico, por exemplo, o modelo de Dalton, de Thomson, Rutherford e Bohr. Na etapa 2 do Mão na Massa, denominado cotidiano, o tempo sugerido para a aula é de uma aula, aliás. Nessa aula, o professor pode solicitar aos alunos que, de maneira sucinta e em grupo, discutam sobre algumas questões relacionadas aos modelos pesquisados na aula anterior. Por exemplo, a equipe que pegou o modelo atômico de Dalton, o professor pode questionar para a equipe qual a definição de átomo segundo Dalton, como é representado o modelo e se estava de acordo com a concepção dos filósofos gregos. E assim sucessivamente, os outros modelos atômicos o professor também pode questionar, né, conforme as perguntas que estão aqui no quadro. E ao final da aula, o professor pode apresentar, uma vez que os alunos já tiveram um primeiro contato, o objeto virtual de aprendizagem da Universidade de Colorado, o PhET Simulation. Nesse simulador, tem um objeto de ensino denominado Monte um Átomo. É muito interessante, os alunos com certeza vão gostar bastante, porque nesse simulador eles podem construir um átomo e podem, por exemplo, juntar os elementos químicos para formar moléculas. Tem jogos também interativos e interessantes que vai transformar a aprendizagem de uma maneira mais aceitável pelos estudantes, né? Porque vai ser em forma de jogo e no final eles vão até gostar do aplicativo. No final da aula, o professor também pode questionar os alunos sobre a existência da matéria, ainda continuando, né, nessa discussão sobre os átomos e as moléculas. Na etapa 3 do Mão na Massa, denominada evidência, também é estimulado um tempo de uma aula somente. E nessa aula o professor pode solicitar aos alunos que em grupo conversem sobre a pesquisa realizada e organizem as informações coletadas para produzir uma apresentação para os demais grupos. Que o professor disponibilize material para elaboração de cartaz e outros recursos visuais. E diga aos estudantes que os modelos atômicos podem ser representados de diferentes maneiras, um desenho, um infográfico, um modelo tridimensional. Se possível, se tiver na escola uma sala de informática e de multimídia, seria o ideal para que os alunos pudessem desenvolver as apresentações no meio digital. No final da aula, o professor pode reforçar a existência de diferentes modelos, que a existência desse modelo revela um aspecto marcante da ciência, que é a construção permanente do conhecimento. Como produto final, pensamos em uma atividade experimental que denominamos Desvendando os Light Sticks. Nessa etapa do projeto, deve ser desenvolvida com o intuito de relacionar o modelo atômico de Bohr a partir de uma reação química de quimiluminescência com o funcionamento de uma pulseira de light sticks, conhecida pelos adolescentes, pelos estudantes, como uma pulseira de neon. O ideal é que seja feito em laboratório, né? Se houver um laboratório disponível na escola, esse é o ideal que se faça. E essa atividade consiste na atuação dos estudantes como protagonistas da investigação do desafio apresentado. Inicialmente, cada aluno vai receber 3 pulseiras de diferentes cores e outros materiais, como luvas, becker, tesouro e estiletes.
É importante que o professor acompanhe a atividade para manter a segurança mesmo com a utilização desses materiais. Embora a reação química nas pulseiras de neon não seja considerada prejudicial, não é inflamável, é considerada segura, é importante o professor ficar sempre atento e próximo para que não haja nenhum tipo de acidente ou algo indesejado. O objetivo dessa atividade é instigar os estudantes a investigar, a elaborar hipóteses, suposições sobre o funcionamento das pulseiras. Para isso, é necessário que, a partir do material disponibilizado, os alunos abram a pulseira para estudar a estrutura física e a composição química. Os alunos também podem ser orientados a descrever o passo a passo dessa atividade, né, como uma metodologia. O protagonismo dos estudantes durante a atividade proporciona conhecer como eles podem organizar as suas ideias, sistematizar as diferentes etapas desenvolvidas por cada um no processo de investigação da composição e funcionamento das pulseiras, por exemplo. Pensamos também no final do projeto em aplicar uma autoavaliação. Ao final do projeto, o objetivo da autoavaliação é verificar o desempenho, os valores adquiridos pelos estudantes, a autonomia no processo de aprendizagem, e por isso sugerimos esse modelo de avaliação. É importante que o professor converse com os estudantes sobre o que é uma autoavaliação, explique que esse tipo de avaliação é feito pelo próprio aluno, onde ele próprio vai analisar o seu desempenho nas atividades desenvolvidas ao longo do projeto, registrando as suas próprias percepções e identificando se ele tem e onde ele pode melhorar para futuras ações e dessa forma avançar na sua própria aprendizagem. Essa é uma ficha de autoavaliação que nós pensamos, pode ser aplicada, né, para a avaliação por parte do professor com relação ao desenvolvimento do aluno no projeto. Essas são algumas referências bibliográficas que utilizamos para o desenvolvimento do projeto. E pela atenção, muito obrigada.